Bicho, eu não sei o que foi isso que aconteceu na Unicristos que colocaram a questão sem um pingo de pé nem cabeça. O gabarito aí muito doido. E eu vou comentar lá com você sobre tentativa de contextualizar a óptica da visão com espelho retrovisor assim de uma forma sofrível. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora vem comigo ler o enunciado doido dessa questão que não faz sentido. É aquele físico querendo dar uma de médico e que não sabe de nada. Então, se você for um oftalmologista e entender da óptica da visão, comenta aqui comigo que se sou eu que estou endoidando ou se esse é um problema que não faz o menor sentido. Vamos lá. O retrovisor multifocal não possui pontos cegos. Tem um campo de visão maior e reproduz imagens na proporção correta entre tamanho e proximidade dos objetos. E tudo funciona igualmente para os dois lados do veículo. A solução consistiu em utilizar uma tecnologia óptica progressiva comumente usada nos óculos multifocais, que simultaneamente corrigem a miopia e a presbiopia. Na verdade, aqui já tem um erro. Esses óculos multifocais podem corrigir a presbiopia e nada mais. O que significa presbiopia? É quando o nosso cristalino já não fica mais tão molinho quanto antes, e o cristalino é a lente responsável pela acomodação visual, para perto e para longe. Você pode fazer um teste a respeito disso. Você pega aqui um objeto e você pode escolher ler o que está perto de você. Quando você escolhe isso, o que está lá longe fica embaçado. Quando você escolhe ler o que está lá longe, o que está perto é que embaça. Então os nossos olhos conseguem acomodar bem para perto ou para longe. É isso que vai acontecer. E isso é uma variação da convergência ou da vergência do nosso cristalino. Pode acontecer de a pessoa não ter, antes de envelhecer, nenhum tipo de problema de visão, chegar bem sem óculos, mas chegou aos 40 anos, não tem miopia, não tem astigmatismo, mas tem aquela dificuldade para ler objetos mais próximos. É porque ele não está conseguindo ajustar a convergência do seu cristalino para a leitura de objetos próximos. Aí ele vai precisar de óculos para leitura. Há quem compra aqueles óculos de ficar pendurado assim, só na ponta do olho, ali em cima, né, sem óculos, fica olhando as regiões mais distantes, porque não tem defeito de visão para longe, mas para perto olha assim. E há quem prefira os óculos chamados multifocais ou multivergência, porque você vai ter uma distância focal nula aqui, se você não tinha nenhum problema antes, e uma distância focal positiva aqui embaixo, certo? Que você precisa de maior convergência nessa região aqui de baixo. Bem, mas tudo bem que aqui alguém coloque uma pessoa com miopia e presbiopia. E aí é que vem o outro lance. Tem muito professor de física, e o elaborador dessa questão muito provavelmente é desses, que acha que miopia se corrige com lente divergente, e até aí tá tudo bem, mas presbiopia, eles acham que é um tipo de hipermetropia para perto. Não faz o menor sentido. O que é a presbiopia? É quando você precisa de uma vergência maior para perto, porque o seu olho lá dentro, ali, o seu cristalino já não consegue mais fazer esse processo de acomodação. Uma pessoa jovem, não tem esse problema, ele coloca os óculos, isso altera, né, a percepção dele de mundo, mas ele ainda continua conseguindo fazer aquela acomodação para perto e para longe. Mas quem vai chegando lá para depois dos 40, não vou nem dizer que é o meu caso, você vai precisar de uma vergência diferente para perto. Isso não significa que ela seja positiva, tá? Bom, então vamos lá. Olha a pergunta. Se a tecnologia usada é a mesma para corrigir miopia e a presbiopia, que tipos de espelhos devem formar os retrovisores multifocais? O gabarito está alternativa A. Pois é. Por que o gabarito está alternativa A? Porque o professor, né, não saca muito bem dessa ideia. Vou colocar aqui para você. Os professores que não entendem bolhufas de óptica da visão pensam que no caso da presbiopia,
Por exemplo, você teria... Suponha que a pessoa seja míope. Aí essa parte aqui de cima dos óculos tem uma convergência de -3 dioptrias. É, portanto, uma lente divergente. Aí a pessoa acha que aqui, para leitura, vai precisar de uma vergência positiva, +2 dioptrias. Não, não é assim que funciona. Bora aprender? Seguinte, o que acontece é o seguinte. No começo da idade mais avançada, a gente ainda tem um pouco de movimento aqui, né, do cristalino. Ele ainda consegue se acomodar suavemente, não tanto quanto antes. Então você precisa de um acréscimo, de uma adição. É o que os oftalmologistas chamam de adição. Que assim que eu comecei a ter o problema de presbiopia, a adição dos meus óculos, abraço doutor Fernando Furtado, era de +1 dioptria. O que isso queria dizer? Queria dizer que aqui para perto, se eu tenho -3, adiciono 1, eu fico com uma convergência de -2 dioptrias. Entendeu? Então são ambos divergentes. Poderia acontecer de eu ir ficando muito velho e agora a minha adição não ser mais de 1 dioptria, ser de 4 dioptrias. Isso daí é o ápice do ápice, quando o seu cristalino já não acomoda mais nada. O máximo de adição que se coloca são essas 4 dioptrias. Aí você iria do -3 para o +1, afinal. -3 mais 4 dá +1. Mas isso aqui é o famoso já final da vida, no caso de quem tem -3 aqui, né? Bom, então vamos aqui à nossa ideia. Voltando aqui para a minha situação anterior. No caso dos espelhos, não é interessante ter um espelho côncavo em nenhuma situação. Por que um côncavo não presta? Porque o espelho côncavo ele pode vir a conjugar imagens invertidas. O espelho côncavo, para objetos que estão para além da distância focal, eles acabam dando imagens de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Então o espelho côncavo, não, só não vai funcionar aí nessa situação dos espelhos retrovisores. A gente vai ter, olha, também espelhos apenas convexos? Não, você pode fazer uso de espelhos planos também. E cá entre nós, pensa aqui comigo, se aqui a gente tem óculos multifocais, como ele está falando aí, a gente ter essa tecnologia do retrovisor multifocal, nada impede que haja sim o tal do zero. O plano. Não tem problema ter plano. É como acontece com essas lentes aqui, elas são multifocais, elas não são bifocais, como eu desenhei aqui. Elas são mais complexas. Você tem ali, ó, o -3 para longe, né? O -2 para perto, e aqui no meio do caminho existe uma região intermediária onde você tem o -2,5 dI. Então, quando eu estou usando meus óculos para ler, eu olho aqui por baixo. Para olhar de longe, aqui em cima. E às vezes tem a coisa que não está nem lá longe nem aqui perto. E aí eu uso essa região intermediária dos meus óculos. Então é uma multivergência. E no caso de a gente ter, principalmente no caso de a gente ter uma multivergência, assim, por exemplo, -1 dioptria, miopia, e aqui você tem uma adição lá na receita de +2 dioptrias. Então, -1 mais 2 dá +1 dioptria. E o que fica aqui pelo meio do caminho? 0 dioptrias. Aqui é o que a gente chama de lâmina de faces paralelas. Seria o equivalente a um espelho plano, que não causaria deformação. Então é possível sim, principalmente nesse caso aqui, que ele estava querendo colocar côncavo convexo, era para ser côncavo, plano e convexo. Era para ter os três, mas cá entre nós, côncavo não. Só não. Você não vai precisar de um côncavo. Mas se o objeto estiver lá longe,
Aí vai ficar muito pequenininho no retrovisor. Aí eu vou colocar um espelho côncavo para poder enxergar maior. Não. Só não. Por quê? Porque se estiver longe, está muito além do foco, certo? E aí o seu espelho côncavo, ao invés de te dar uma imagem ampliada, não, ele não vai dar uma ampliada. Ele vai te dar uma imagem de cabeça para baixo. Ninguém quer olhar para um retrovisor de cabeça para baixo, tá? Então, para mim, essa questão aqui tá nula. Tá nula, não tem o que fazer. Provavelmente as pessoas que já fizeram esse vestibular vão ser prejudicadas, estão aniquiladas por uma questão mal feita. Provavelmente nenhum professor chegou a visualizar isso e ajudar a fazer um recurso. E tá lá. E olha que interessante. Isso daqui é o vestibular geral, né, da Unicristo, que é muito famosa pelo seu curso de medicina, né? Então, o nosso médico responsável pela disciplina de oftalmologia dá um pulo nessa questão, pelo amor de Deus, e orienta uma anulação da banca. Bem, é o que tenho por aqui. Gostou desse nosso conteúdo? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo? Tá chegando o Enem agora, não é? Eu tenho um curso de revisão feito especialmente para você. O link está na descrição aqui. Reviso tudo que você precisa para fazer um bom Enem em 5 horas. Vamos lá? Forte abraço e até a próxima. A gente se vê.